o avanço de uma tecnologia no curto prazo, mas a subestimá-la no longo prazo. Ou seja, somos demasiado otimistas no curto prazo, mas no longo prazo, tipicamente, somos pessimistas. Não conseguimos antever todo o potencial de uma tecnologia. Isto tem a ver com a tecnologia evolui de uma maneira constantemente acelerada, em alguns casos mesmo exponencial. Não é? Portanto, se a tecnologia evolui daquela maneira que estão a ver ali, com aquela curva azul, que é uma curva exponencial, pensarmos a 10 anos à frente, tendemos a fazer uma extrapolação mais ou menos linear. Pensamos que a tecnologia evolui de maneira mais ou menos linear e, portanto, somos um bocadinho otimistas no que é que uma dada tecnologia pode fazer em 5 anos, não é? Admitindo que assistamos a 10. Mas depois, quando projetamos o desenvolvimento desta tecnologia para 20 anos, esta projeção mais ou menos linear é muito pessimista, e se tentarmos projetar para mais à frente, nem sequer é uma projeção real. Okay? Erramos por muito. Isto aconteceu com imensas tecnologias, desde o automóvel, à energia, aos livros, etc. Mas talvez em nenhuma seja mais evidente do que na tecnologia digital. As tecnologias que nos trouxeram os computadores, os telemóveis, tudo o que tem a ver com tecnologia digital. Se eu vir o número de transistores que foram fabricados no planeta até um certo ano, vocês veem aquele crescimento rápido ali no ano 2000, coincidiu mais ou menos com a altura em que a internet começou a ser popular, começaram a ser usados os motores de busca, o Google apareceu em 98, etc. Okay? Se virem ali no eixo vertical, então, até ao ano 2000 tinham sido feitos mais ou menos 1,4 bilhões de transistores no planeta. Okay? Isto é um bilhão português, portanto 10 elevado a 12. Okay? Se eu andar 10 anos para a frente, o que vemos é que ali no ano 2000 não se notou praticamente nada e, de facto, a grande explosão parece ocorrer ali mais ou menos em 2010, que é quando apareceram os telemóveis, okay? E começámos a ter no nosso bolso o que é, na prática, um computador ultra sofisticado. Okay? Mas esta mesma curva, isto é sempre a mesma curva, só muda a escala vertical. Portanto, esta mesma curva, se eu ouvir 10 anos mais tarde, mais ou menos onde estamos agora, vão ver que aparentemente não aconteceu nada de particularmente interessante até 2020. Okay? Isto é devido à lei de Moore, é uma observação de que o número de transistores que eu consigo colocar numa dada área do circuito integrado duplica a cada 2 anos. Okay? É uma lei, é uma regra que tem vindo a ser seguida desde bem há uns 40 anos esta parte, 50 anos esta parte, e se eu duplicar uma coisa de 2 em 2 anos e fizer isto durante quase 60 anos, na prática significa que eu tenho agora no meu bolso uma coisa que é mais poderosa do que todos os computadores que existiam no planeta há apenas 40 anos. Okay? Se este telemóvel fosse feito com as mesmas tecnologias que foram usadas para construir os primeiros computadores digitais, tecnologias de válvulas, era do tamanho do estádio da Luz. Portanto, isto dá-vos uma ideia da capacidade de integração que a lei de Moore tem conduzido. É provável que isto venha a continuar durante mais algum tempo. A lei de Moore eventualmente tende de deixar de funcionar, porque não podemos fazer transistores mais pequenos do que um átomo, embora já há várias décadas que se antecipa que, de facto, esta lei deixe de ter lugar. Bom, é por trás deste desenvolvimento tecnológico que está a área da inteligência artificial. Okay? Portanto, a área da inteligência artificial é esta ideia de que é possível programar os computadores de maneira a comportarem-se de forma inteligente, tal como os seres humanos. Okay? É uma ideia que nasceu mais ou menos em meados do século passado, em 1950. Há um artigo muito importante do Alan Turing, em 1950, onde argumenta essencialmente isto, onde argumenta que não há razão para que o pensamento humano, para que a capacidade humana de raciocínio não possa ser reproduzida numa plataforma digital. E até fez algumas previsões, até apresentou uma proposta que é o teste de Turing, que é se eu quando falo com uma máquina não consegui distinguir se estou a falar com uma máquina ou com uma pessoa, então temos de admitir que essa máquina é inteligente. Bom, há várias maneiras de atingir este fim, de fazer máquinas inteligentes. Tipicamente, o que é hoje entendido por inteligência artificial, que eu diria que é a abordagem sintética, que é produzida de uma maneira que não é uma cópia do cérebro humano, e há também abordagens mais fortemente bioinspiradas, que têm uma abordagem diferente, onde a ideia é perceber suficientemente bem o cérebro para reproduzir o seu funcionamento
o mais aproximadamente possível. Não sei se tenho muito tempo a ir à segunda, eu ia focar-me na inteligência artificial, mas se tiver tempo, passamos um bocadinho nesta ideia da inteligência artificial sintética. O que é realmente a inteligência artificial? Bom, tem uma história longa, não é? Desde Pascal, Leibniz, Hobbes, o filósofo, argumentou que o pensamento é basicamente computação, é basicamente fazer contas. Não é? Charles Babbage, em 1850, mais ou menos, 1840, até projetou um computador mecânico que nunca conseguiu construir, mas que uma senhora chamada Ada Lovelace, para este computador ela escreveu programas. Foi a primeira programadora da história, foi esta senhora chamada Ada Lovelace. Aliás, há uma linguagem chamada Ada, que é justamente em homenagem a Ada Lovelace. E Ada Lovelace, curiosamente, abordou a questão de se os computadores podem ou não ser inteligentes, podem ou não ser criativos. A conclusão que ela chegou, é preciso ver que isto foi em 1840, é que não, que os computadores só podiam fazer aquilo para que são programados, o que é inteiramente verdade. Mas 100 anos mais tarde, Alan Turing, neste famoso artigo em que ele escreveu em 1950, argumentou ao contrário. É verdade que os computadores só podem fazer aquilo para que são programados, mas nós podemos programá-los para serem inteligentes. Bom, a inteligência artificial teve uma história rápida, não vou entrar aqui, houve desenvolvimentos logo ao princípio numa série de áreas, como jogar xadrez, jogar damas, etc. Mas realmente os desenvolvimentos mais entusiasmantes da inteligência artificial têm ocorrido nas últimas 3 décadas, com o aparecimento de um computador, de um programa que bateu o campeão do mundo em xadrez, mais recentemente num jogo ainda mais complexo que o xadrez, o Go, e neste momento vocês já conhecem e podem falar em língua natural, quer com os vossos telemóveis reconhecem a vossa face e desbloqueiam quando vocês olham para eles, tudo coisas que era impossível fazer há pouco tempo atrás. Durante estes 70 anos da história da inteligência artificial, houve períodos de grande desânimo. As pessoas ao princípio pensavam que isto era mais fácil. Houve mesmo pessoas que disseram, isto tem 20 anos, ali nos anos 60, nos anos 50, 60, isto tem 20 anos temos o problema resolvido. Isso até criou estes invernos da inteligência artificial, onde as pessoas basicamente quase desistiram e pensaram que isto é demasiado difícil, mas neste momento, nas últimas 2 décadas, há de facto aqui um recrudescimento do interesse nesta área, em particular com o aparecimento de uma coisa que eu vos vou falar, que são as redes neuronais profundas que têm sido usadas. Parte deste ciclo de entusiasmo e desespero que aconteceu tem a ver com uma coisa que se chama o paradoxo de Moravec. O que é o paradoxo de Moravec? É uma constatação que apareceu relativamente cedo, que há coisas que para nós são muito difíceis de fazer, mas que para os computadores são relativamente fáceis, como por exemplo fazer contas, mas também demonstrar teoremas, ou até mesmo jogar xadrez, que é comparativamente fácil. Mas coisas que para nós são muito, muito fáceis, tanto que nem pensamos, como por exemplo reconhecer uma face, ou andar numa sala sem bater contra as cadeiras, ou reconhecer a língua falada, são tudo coisas que são muito difíceis de fazer para um computador. E, portanto, este paradoxo de Moravec é aparentemente paradoxo, que as coisas são fáceis para nós, são difíceis para um computador e vice-versa. E só na última década, realmente, é que nós temos conseguido endereçar e resolver algumas destas questões. Teria sido impossível fazer um telemóvel que desbloqueasse ao reconhecer a vossa face há apenas 15 anos atrás. Não tínhamos a tecnologia, não sabíamos como fazer isso. Okay? Bom, mas o que é, afinal, a inteligência artificial? É uma área grande, com muitas sub-áreas, incluem a procura. Por exemplo, quando vocês procuram o caminho mais rápido entre 2 pontos, quando usam o Google Maps ou o Waze, estão, de facto, a usar algoritmos que foram desenvolvidos para as pessoas que trabalharam em técnicas de procura da inteligência artificial. O raciocínio, quando os computadores demonstram um teorema ou fazem encadeamentos lógicos sobre factos e chegam a conclusões, estão a usar raciocínio, é uma área importante dentro da inteligência artificial. Toda a área do processamento de linguagem natural, em inglês Natural Language Processing, ou NLP, a área da visão, da percepção, da interação, da robótica e, acima de tudo, Machine Learning. Machine Learning é, de facto, a tecnologia, aliás, foi proposto pelo Alan Turing em 1950, que isto, programar um computador para ser inteligente é capaz de ser muito difícil. É mais fácil programar um computador para ele aprender, e depois ele aprender com a experiência e tornar-se inteligente dessa maneira. Da mesma maneira que um bebê aprende com a experiência, que um jovem aprende com a experiência, que vocês, adolescentes, aprendem com a experiência e se tornam em adultos que conhecem o mundo e percebem o mundo. Okay?
Estas áreas que eu referi, aprendizagem, a percepção, processamento de linguagem natural, raciocínio e procura, têm muitas aplicações da inteligência artificial. Eu costumo organizá-las em 3 grandes áreas para tentar fazer um bocadinho de sentido do que é que são estas aplicações da inteligência artificial. A primeira grande área é a ciência de dados. É esta ideia de que eu posso colecionar, organizar e explorar dados de maneira a tirar deles valor comercial. Muitas das empresas e dos sistemas que vocês usam diariamente, como por exemplo o Facebook, o Instagram, o Google, mas também outras como a Amazon, etc., são as maiores empresas do mundo, não é? Valem muitas delas, quase todas, perto ou mais de $1 bilhão, não é? Só para terem uma ideia, toda a riqueza produzida no país é para um sexto disso, num ano. Portanto, estas empresas valem mais do que toda a riqueza, valem 5 vezes mais do que toda a riqueza que é produzida em Portugal num ano. E elas devem o seu valor justamente a isto. O modelo de negócio é este. Vocês dão os dados a estas empresas, não é? Quando usam o Instagram, o Facebook, ou o YouTube, ou o TikTok. Okay? As empresas organizam estes dados, ficam a conhecer-vos pela maneira como vocês fazem uma pesquisa no Google, ou os mails que recebem, ou as mensagens que trocam, ou os posts que fazem e que leem. Portanto, as empresas conhecem-vos, não é? E, obviamente, conhecem todas as outras pessoas que usam estes sistemas e organizam esses dados, basicamente para publicidade, mas também para outras coisas. Portanto, sales e marketing, não é? Para vendas e para publicidade. Podem ser usados também para otimizar processos. Sabemos onde é que as pessoas estão, onde é que está o tráfego, portanto, podemos otimizar processos de distribuição. Esta análise de dados também é muito usada para descobrir novas moléculas, novos produtos químicos, novas soluções. Análise de comportamentos sociais, influenciar eleições, etc. E, obviamente, na área financeira. Portanto, esta grande área da ciência de dados é esta ideia que vocês podem organizar, colecionar, organizar e explorar os dados e daí extrair valor. E é um valor enorme para a sociedade, ok? É um enorme valor para a sociedade. Podemos não gostar muito do modelo onde nós damos os dados e tornamos estas empresas extremamente valiosas, mas em compensação elas também nos dão alguns serviços que nós não estamos dispostos a abdicar nem a pagar por eles, que seria a alternativa. Nós não pagamos nem para usar o Google, nem para usar uma rede social. Não é? A segunda grande área é esta ideia que eu posso usar a inteligência artificial para automatizar, é a área da automação, para automatizar funções que normalmente são desempenhadas por seres humanos. Posso substituir pessoas num call center a fazer serviço ao cliente, posso substituir, num prazo não muito distante, vou fazer condução automática, portanto os carros, os caminhões em particular vão conduzir-se eles mesmos. Assistentes pessoais como a Alexa, a Cortana, etc. Também na área legal, neste momento já há muitas empresas que fazem software que substituem os juristas na análise de textos legais, na análise de contratos, etc. E na área médica, na área do diagnóstico, também há muitos sistemas que substituem algumas das funções dos radiologistas, cardiologistas e neurologistas. E finalmente há uma área que é unicamente de investigação neste momento, que é esta ideia de criar Artificial General Intelligence. Inteligência artificial geral, sistemas que sejam tão flexíveis e tão poderosos como a inteligência humana e, portanto, tenham a flexibilidade total da inteligência humana. Nós não sabemos como fazer isto, nem sequer sabemos se é possível fazer isto, mas a verdade é que há centenas de milhares de pessoas a desenvolver as tecnologias e a trabalhar no sentido de perceberem o cérebro humano e desenvolverem mecanismos de aprendizagem que permitam fazer isto. Cada uma destas áreas tem uma série de consequências relevantes para a sociedade. Toda a área da data science tem o risco e cria bolhas de influência. Nós somos expostos apenas a coisas que reforçam a nossa visão, não é? Através das notícias personalizadas que nos são mostradas, quer nos sites, quer nas redes sociais. E isto pode causar estas echo chambers, portanto, estas câmaras de eco, onde nós pensamos que toda a gente pensa como nós, mas realmente não. E a radicalização, a criação de opiniões radicalmente diferentes e opostas sobre o mesmo assunto, que são causadas basicamente pelo facto que nunca somos expostos a opiniões contrárias. Okay?
A automação tem, obviamente, uma série de consequências, o risco de criar desemprego, na medida em que muitas funções serão eventualmente substituídas por programas, também de causar concentração de poder económico. Estas grandes empresas que eu falei empregam muito menos pessoas que as grandes empresas do fim do século XX, e também o risco de que enviesamentos possam levar a decisões erradas. Por exemplo, na seleção de candidatos para o emprego ou na seleção de candidatos para um curso superior, se for tudo automatizado, podem existir enviesamentos. Finalmente, a área da inteligência artificial geral tem um risco de, se dermos demasiado poder, demasiado controle a sistemas muito poderosos, podemos correr o risco de nós, a humanidade, perdermos o controle destes sistemas e poderem tomar decisões que não são as melhores. Okay? Bom, mas eu queria falar-vos um bocadinho de machine learning, a tecnologia que está por trás da inteligência artificial, a tecnologia que realmente é a máquina que tem desenvolvido a inteligência artificial na última década. Há várias versões de aprendizagem automática, até que nesta costuma designar-se em português, supervisionada quando há um professor, não supervisionada quando não há professor e fracamente ou parcialmente supervisionada numa condição intermédia. Deixa-me explicar-vos a ideia central da técnica mais importante, que é a aprendizagem supervisionada. Portanto, normalmente pensamos num computador como está ali a preto, ok? Processa um conjunto de entradas, há um programa que alguém projetou, um engenheiro de software, um programador, escreveu um programa, e este conjunto de entradas é processado pelo programa e é gerada uma saída. Okay? Por exemplo, a entrada pode ser uma radiografia e a saída pode ser uma decisão se a pessoa, quem foi tirada a radiografia, tinha Covid ou não. Okay? Ou a entrada pode ser um conjunto de teclas que foram carregadas num teclado e a saída é um documento Word que nós escrevemos. É no mesmo programa. Okay? Acontece que há alguns programas que são muito difíceis de escrever, ou são mesmo impossíveis de escrever. Por exemplo, este exemplo que eu vos dei da radiografia, de facto, ninguém consegue escrever um programa que determine se uma radiografia tem Covid ou não. Da mesma maneira, ninguém consegue, ou conseguiu até agora, escrever um programa que, dada a imagem de uma câmara num automóvel, consiga decidir o que fazer com o automóvel. Se vir à direita, se vir à esquerda, se trava, se acelera, etc. É muito difícil escrever estes programas porque obrigam à percepção de coisas complexas na entrada que são demasiado difíceis de programar. Okay? Mesmo grandes equipas não conseguem programar isto. Então a abordagem da aprendizagem automática vira isto um bocadinho ao contrário. O que nós fazemos é, estes algoritmos, o computador e o algoritmo de aprendizagem automática, aceita muitos exemplos de entradas-saídas, muitos exemplos de input-output de entradas-saídas. Portanto, em vez de mostramos ao sistema, temos muitos exemplos de radiografias e o respectivo diagnóstico feito por um perito, e o sistema gera o programa que, face a esta entrada, gera esta saída. Ok? Portanto, esta é a ideia básica da aprendizagem automática supervisionada e é extremamente poderosa porque funciona para quase tudo. Não é? Funciona para eu aprender a fazer a diagnóstico de radiografias, ou funciona para eu aprender a guiar um carro, não é? Digo, olha, nesta situação a pessoa virou à direita, nesta situação acelerou, etc. Okay? E funciona numa miríade de outras situações. Portanto, se eu tiver algoritmos suficientemente poderosos de machine learning, e tiver dados, uma coisa muito importante, então eu posso ensinar os computadores podem aprender com a experiência e podem gerar o programa que transforma a entrada na saída. Este é o poder da aprendizagem automática. Na versão da aprendizagem por reforço, que alguns de vocês podem ter ouvido falar e que é usado, por exemplo, para aprender jogos como o Go ou o xadrez, é parecido, mas este feedback só é dado no fim do processo. Portanto, no fim do jogo, o sistema sabe você ganhou ou perdeu e tenta perceber o que é que fez mal. Okay? E há ainda uma versão não supervisionada, onde não há professor e o sistema tende a aprender as regularidades por si, mas este é menos poderoso. Portanto, lembrem-se, acima de tudo, da aprendizagem supervisionada. Okay? Já agora só um exemplo. Por exemplo, eu poderia agrupar os pontos em pontos semelhantes. Isto é um algoritmo de clustering, é um exemplo de aprendizagem não supervisionada. Também são úteis, mas não tão poderosos como os métodos de aprendizagem supervisionada. Okay? Como é que estas coisas funcionam? Como é que realmente estes algoritmos, a partir de exemplos, geram o programa ou geram um modelo, a mesma coisa, que transforma a entrada na saída? Bom, funcionam de muitas maneiras, não é? Costumam-se organizar em 4 categorias. Funcionam por analogia, os que funcionam baseados em métodos estatísticos ou bayesianos, os métodos simbólicos e os métodos conexionistas.
Deixem rapidamente dar-vos uma ideia. Por exemplo, num método que funciona por analogia, portanto, primeiro, as 4 categorias, num método que funciona num método simbólico, eu, por exemplo, posso tentar determinar uma consequência de decisões, neste caso uma árvore de decisão, que, dado um conjunto de entradas, me permite chegar a uma decisão. Okay? Nos métodos que funcionam, tenho aqui um slide. Portanto, a árvore de decisão é um conjunto de decisões, ela é inferida a partir dos dados, e esta árvore é o modelo, é o programa que me permite agora aplicar isto em novos casos que eu não tinha visto. Okay? Os métodos funcionam por analogia. Em alguns passos eu tento procurar analogias entre os exemplos e, portanto, procuro por analogia. O nosso cérebro também aprende um bocadinho assim. Nós tentamos lembrar-nos de casos parecidos, que com este e resolvemos de uma maneira parecida. Os métodos estatísticos, dos quais a regressão, que muitos de vocês irão dar, pelo menos na universidade, é um método típico estatístico, onde eu, a partir de casos concretos, determino uma regra geral. Mas, para dizer a verdade, neste momento, o grande entusiasmo e os problemas mais difíceis de resolver estão a ser resolvidos com redes neuronais, que são realmente um modelo matemático simplificado da maneira como funcionam os cérebros dos humanos e dos animais. Estas redes neuronais são o quê? Bom, são basicamente elementos relativamente simples, elementos matemáticos relativamente simples, fazem qualquer coisa como uma soma ponderada das entradas ao qual se aplica uma função não linear. Em termos matemáticos até nem fazem nada de particularmente complicado, portanto, digamos que separam um plano em 2 semiplanos ou um volume em dois semivolumes. Mas quando eu interligo estas redes neuronais, estes neurónios artificiais, quando os interligo com ligações que podem ser programadas, é aí que eles começam a ser poderosos. Portanto, eu ao programar, eu a ajustar os pesos para obter o resultado pretendido, fico com um sistema que me transforma a entrada na saída. Se vocês se lembram de há uns slides atrás, é exatamente o que eu preciso para fazer o mapeamento de uma entrada para uma saída e, portanto, aprende a partir dos dados. Eu basicamente programo uma rede neuronal de maneira que ela aprenda para uma dada entrada dar uma dada saída. Para uma dada radiografia, dar-me o diagnóstico da radiografia. Para o que eu vejo num carro, numa câmara num carro, decidir se acelero, se travo, se vir à direita, se vir à esquerda. As redes neuronais reais, de facto, são muito mais complicadas do que isto, não é? Têm milhões de... Mas tenho aqui um videozinho. Esta é uma pequena rede neuronal, só tem 10 mil neurónios, portanto é milhares de vezes mais simples que as redes mais complexas. Foi treinada para reconhecer dígitos escritos à mão. Estão a ver ali os pontinhos. Cada um daqueles pontinhos é um neurónio artificial. Cada uma daquelas ligações é uma ligação entre neurónios. Só estamos a ver uma fração delas. E foi treinada, neste caso, para reconhecer estes dígitos escritos à mão e poder encaminhar automaticamente cartas. Isto nos tempos em que as pessoas escreviam cartas. Esta rede já tem algum tempo. Quando estas redes se tornam mais complexas, mais profundas, elas aprendem a fazer coisas mais complexas, como, por exemplo, reconhecer faces, reconhecer animais, reconhecer coisas em vídeo, ok? E realmente configuram-se de uma maneira que, em alguns aspectos, é semelhante ao que acontece no córtex humano. Nós sabemos que no córtex humano também há zonas que se reconfiguram para reconhecer este tipo de atributos, de features cada vez mais complexos. Okay? Porquê agora? Porquê é que estamos agora a assistir a esta revolução do Deep Learning? Bom, primeiro porque temos máquinas muito, muito rápidas. Estes novos computadores são, cada ano, como eu disse, duplicam basicamente de capacidade e, portanto, pela primeira vez conseguimos gerir estes enormes volumes de dados. Temos dados por todo lado, porque as pessoas agora têm telemóveis e todo o tipo de sistemas que adquirem muitos, muitos dados, e também temos algoritmos que são melhores e mais poderosos. Isto levou a uma enorme explosão no interesse disto, com nomes como Convolutional Neural Networks, Transformers, Graph Neural Networks, Recurrent Neural Networks. Portanto, há um jardim zoológico enorme de arquiteturas destas que o que temos aqui são esquemas muito genéricos destas arquiteturas. Okay? Elas estão disponíveis na internet, podem ser descarregadas, muitas delas já vêm pré-treinadas para determinadas tarefas e podem ser rapidamente adaptadas a novas tarefas. Daí o poder e a grande gama de aplicação desta tecnologia que se chama, e já devem falar, Deep Learning. Okay?
Eu gostava só de vos dar aqui 2 ou 3 exemplos de trabalhos e coisas que nós fizemos, neste caso no técnico com Deep Learning, só para vos dar uma ideia. Esta é uma rede que se chama uma VNet. Esta VNet nós usámos para prever o resultado de AVCs 3 meses no futuro. E ganhámos uma competição internacional. À esquerda podem ver a previsão, portanto, prevê qual é o resultado, qual é o impacto do AVC num cérebro 3 meses no futuro, e à direita temos os impactos reais que foram obtidos, as pessoas que voltaram ao hospital e fizeram ressonâncias para verificar isso. Podem ver que não é exata a previsão, tem erros, mas mesmo assim é o melhor que é possível e foi feita com aquela rede neuronal. Um outro exemplo, usámos algumas destas redes, portanto, testámos várias combinações, eu vou saltar aqui esta parte, para fazer o quê? Para fazermos a segmentação de vasos cardíacos a partir de angiogramas. Portanto, se vocês veem ali no original o raio-x, okay? O raio-x do lado esquerdo, e depois automaticamente fazemos esta segmentação. Pode até nem parecer uma tarefa complicada, mas de facto é. Não basta olhar para as zonas escuras e claras, é um processo mais complicado do que isso. E o objetivo aqui é permitir que o computador automaticamente determine os estrangulamentos em determinadas zonas dos vasos sanguíneos, que chamam-se estenoses. Okay? Portanto, o objetivo aqui é, vocês conseguem ver ali algumas estenoses, alguns estrangulamentos, e, portanto, este é o primeiro passo na determinação de estenoses. Portanto, mas eu gostava de vos dar algumas aplicações ainda mais radicais do que estas. E a primeira que eu gostava de vos falar é uma coisa que se chama o GPT-3. O GPT-3 é uma arquitetura de redes neuronais baseadas numa destas arquiteturas que eu vos falei, um transformer, um transformador. Foi treinada com quase, aquele trilhão em inglês, portanto, quase 1 bilhão de palavras. Okay? 1 bilhão de palavras é muita palavra, são milhões e milhões de livros, toda a Wikipedia, mais uma série de fontes. Okay? A arquitetura, em termos genéricos, é aquela que está ali, não interessa para o caso. E o que interessa é o seguinte: esta rede criou um modelo estatístico da linguagem, ou seja, ela percebe as relações entre as palavras, tem este modelo estatístico. E o modelo estatístico é tão bom que nós podemos fazer-lhe perguntas, podemos pedir-lhe para escrever textos, para escrever artigos, até para escrever livros. E eu vou-vos dar aqui um exemplo de alguns bocadinhos de uma conversa. Esta rede já agora foi treinada antes do Covid, portanto, os textos que ela viu nunca referiram ao Covid, e esta é uma conversa entre... Há muitas conversas na internet. Se forem ao meu blog, há lá links para várias conversas. Portanto, há um investigador que está a conversar com este sistema de inteligência artificial e faz aquela pergunta. Estamos em julho de 2020, a economia foi desrompida pelo Covid-19, e depois faz a pergunta. Isto resultou no fecho de muitos negócios. Consegue adivinhar que negócios é que tiveram que sofrer o maior impacto? Okay? E este sistema, que relembro, nunca ouviu falar em Covid antes, responde como está ali. Portanto, os negócios que tinham de funcionar de uma maneira que exigiam interação entre seres humanos fecharam. Isto inclui restaurantes, pequenas lojas, outras indústrias de serviços. As maiores indústrias que não fecharam foram aquelas que não precisavam de interação entre seres humanos. Okay? E depois há uma outra pergunta, e se vocês lerem aquilo, ou lerem outras coisas, vão ver que são respostas extremamente razoáveis. Portanto, este modelo estatístico da linguagem permite não só que o sistema converse em inglês fluente, como que escreva, há exemplos de artigos que escreveu, de peças que escreveu, mas também pode fazer outras coisas. Pode gerar código automaticamente, ou podem perguntar-lhe, diz-me um quadro em que haja uma mulher a sorrir misteriosamente, e ele percebe que estão a referir-se à Mona Lisa. Okay? Portanto, estes modelos da linguagem são extremamente poderosos e, de facto, começam a ser usados em tudo o que é interação com o utilizador, mas também a gerar relatórios automáticos de jogos de futebol, de sessões de bolsa, coisas desse tipo. Okay? O outro exemplo que eu vos queria falar é uma coisa que se chamam GANs, Generative Adversarial Networks. Okay? E a ideia aqui, eu vou explicar a ideia por alto, para vocês depois perceberem o que vem a seguir. Portanto, há aquele sistema que está ali, o discriminador, é testado para distinguir neste caso, entre o que é uma face de um ser humano e o que é que não é uma face de um ser humano. Okay? E há ali um outro sistema, que é um gerador, que tem uma entrada de números aleatórios para não estar sempre a gerar a mesma coisa, e que é treinado para enganar o discriminador. Okay? Portanto, o objetivo dele é gerar coisas que enganem o discriminador, que não são faces de seres humanos,
mas sejam tão parecidas quanto possíveis para enganar o discriminador. Todo este sistema é treinado com estas regras matemáticas que são usadas para treinar as redes neuronais, que basicamente é uma variante de uma coisa que se chama descida no gradiente do erro, okay, usando retropropagação. Tudo isto é treinado e, no fim, o que é que acontece? O discriminador já não consegue realmente distinguir o que é que são faces verdadeiras do que é que são faces falsas e o gerador é muito bom a gerar faces falsas. Okay? São assim que podem ser geradas fotografias, vídeos, etc. Eu tenho aqui um teste para vocês. Algumas destas pessoas não existem. Portanto, algumas destas faces foram geradas por uma GAN. Okay? Eu vou pedir para vocês, ver se vocês conseguem distinguir. Portanto, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Quem achar que é falso, ponha o braço no ar. Okay? Número 1, quem é que acha que é uma imagem falsa? Número 2. Número 3. Número 4. 5. 6. Assim que acham que é a mais falsa. Bom, todas elas são falsas. Portanto, estas pessoas não existem, ok? Estas pessoas foram geradas por uma GAN e há um site na internet, vocês podem ir lá e fazer um clique e aparece uma pessoa nova, ok? Portanto, esta pessoa foi gerada, portanto, este gerador percebe o que é uma pessoa, percebe o que é uma face, ok? E gera tantas quantas vocês quiserem. E da maneira que geramos faces, pode também gerar vídeos. Por exemplo, ali aquele na segunda coluna da linha de cima é um vídeo gerado por um destes sistemas. Okay? Pronto, já há muitas aplicações, eu não vou aqui falar, muitas em medicina, como eu disse, em diagnóstico, em jogos, não é? Temos ali o Watson, que aprendeu a jogar um jogo chamado Jeopardy, o AlphaGo, que bate os seres humanos no Go, mas há de facto muitas aplicações. Estas redes ainda realmente não percebem o que estão a ver. É possível enganá-las com exemplos que sejam escolhidos criteriosamente. Por exemplo, algumas imagens interessantes, algumas destas coisas foram confundidas com cães por uma destas redes que classifica imagens. Okay? Vocês podem ver facilmente quais é que são os cães, quais é que não são os cães, mas a rede não consegue ver assim tão facilmente. Okay? Então devíamos ter treinado com donuts também e com muffins, mas realmente não ajuda porque estas também foram confundidas com cães. Okay? Portanto, há aqui uma compreensão mais profunda e de mais alto nível que ainda não existe nas redes, são essencialmente métodos estatísticos, mas estão a melhorar a cada dia que passa e provavelmente vão continuar a melhorar. O último exemplo destes também são confundidos com cães. Bom, eu tenho só mais 5 minutos, não vos roubo mais do que 5 minutos, mas gostava de falar numa outra ideia que é diferente de chegar à inteligência artificial. E essa ideia é esta ideia de que eu posso, em princípio, pelo menos, conhecer suficientemente bem o cérebro para o conseguir simular num computador. Simular em detalhe num computador. Okay? Realmente a simulação de um cérebro, os dados são interessantes. O John von Neumann, que foi um grande cientista da área da matemática, da física e da computação, escreveu aquele livrinho de Computer and the Brain, onde ele compara o cérebro humano com o computador. Okay? E as comparações são interessantes. Portanto, o cérebro humano tem mais ou menos 10 elevado a 11 neurónios, cerca de mais ou menos 100 mil milhões de neurónios em português. Cada um deles tem à volta de 10 mil sinapses. Portanto, no total, isto dá cerca de 10 elevado a 15 sinapses, que são as ligações entre neurónios. E estas sinapses funcionam em milissegundos. E, portanto, o cérebro humano faz qualquer coisa como 10 elevado a 18 operações por segundo. Okay? Os processadores mais rápidos que temos agora, que aliás até já são mais rápidos do que isto, também fazem cerca de 10 elevado a 18 operações por segundo. Até fazem um bocadinho mais agora. Eles só têm cerca de 1000 milhões de transistores, mas funcionam em nanosegundos. Okay? São muito mais rápidos. E um transistor pode ser visto mais ou menos como equivalente a uma sinapse. Portanto, realmente o cérebro humano, em termos de processamento, capacidade bruta de processamento, é mais ou menos equivalente a um processador moderno. O problema é que nós não sabemos o programa que devia correr neste processador. E não conhecendo o programa, somos obrigados a fazer uma coisa muito ineficiente, que é simular os processos físicos que sabemos que decorrem no cérebro. Nós sabemos exatamente como é que são feitos os neurónios, sabemos como é que se propagam, alguns de vocês podem ter estudado isto, como é que se propagam impulsos elétricos ao longo das membranas dos neurónios, podemos simular isto em simuladores elétricos e, de facto, se fizermos esta simulação, conseguimos reproduzir o comportamento
de grupos de neurónios, para os quais nós conhecemos a ligação. Realmente são conhecidas as estruturas... Não está a passar? São conhecidas, se nós pensássemos, por exemplo, um dos maiores sistemas que foi simulado foi um sistema de 12 mil neurónios, simulado já há uns anos num computador na Suíça. Se nós pensássemos em simular estes 12 mil neurónios no computador mais rápido de hoje, que é um computador japonês, ele seria um bocadinho mais rápido do que tempo real, mas não muito mais. Se nós tentássemos pensar em simular um cérebro completo neste supercomputador, ainda seria para aí 1 milhão de vezes mais lento. Portanto, por cada segundo que passasse em tempo real, o supercomputador precisava de 1 milhão de segundos. Mas a verdade é que a tecnologia continua a avançar, as tecnologias de simulação também melhoram e cada vez estamos mais próximos de poder simular cérebros cada vez maiores. Já conhecemos a estrutura dos cérebros de alguns animais muito simples, outros conhecemos parcialmente, como é o caso da mosca, e no caso do cérebro humano ainda não conseguimos. Mas será que é possível fazer esta engenharia inversa destes cérebros cada vez mais complexos? Como eu disse, para animais simples até é. Se quisermos fazer isto para... Espera aí, que falta aqui um vídeo. Se calhar não consigo passar este vídeo. Ok, acho que este vídeo não passa, deixa estar. Bom, conseguem passar o vídeo aí atrás ou não? Acho que há um problema com o vídeo. Bom, não, para não, faz mal. Portanto, o que o vídeo mostrava é que eu, de facto, posso, com microscópios eletrónicos e cortando fatias finas de cérebros, eu consigo, de facto, determinar a estrutura tridimensional, okay, do cérebro e posso, de facto, reproduzir isso no computador. Há muitos projetos, já existem simulações do cérebro de 302 neurónios de um pequeno verme que se chama o C. elegans. Foi feito um mapeamento completo do cérebro de quase 100 mil neurónios da mosca da fruta, okay? E foram feitas muitas simulações de determinadas partes do cérebro humano, mas neste momento ainda estamos longe de conseguir simular o cérebro humano no computador. Pode ser que alguns no futuro seja possível, e há até pessoas que dizem que é a maneira mais fácil de eu chegar à inteligência artificial geral. Porque se eu conseguir simular todos os detalhes do cérebro humano, ele vai se comportar como o cérebro humano e, portanto, não há dúvida se é inteligente ou não, não é? As outras abordagens podem sempre falhar. Bom, há muitas objeções a esta ideia de tornar os computadores inteligentes. Muitas delas foram endereçadas pelo Alan Turing no artigo de 1950, que continua tão atual hoje como era em 1950. A primeira é logo, é preciso ter alma para ser inteligente, os computadores não têm alma. O Alan Turing disse, bom, pode ser que isso seja verdade, mas de facto o Todo-Poderoso decidiu dar almas aos seres humanos, também pode decidir dar almas aos computadores. É interessante essa resposta do Alan Turing a essa objeção. Depois há mais uma série de objeções um bocadinho mais terra a terra, que a inteligência requer a consciência que nós não sabemos, e isso é verdade, tornar uma máquina consciente, que isto é simplesmente demasiado difícil e que nunca conseguiremos fazer. Várias objeções têm a ver com o suporte físico, se o suporte físico é ou não adequado, precisamos ter um suporte biológico para ter verdadeira inteligência, para ter verdadeira consciência, e depois há algumas objeções mais de menor importância, sobre se os computadores podem ou não ter emoções, se os computadores que podem ou não apreciar as coisas que apreciamos, etc. É muito interessante ler o artigo do Alan Turing porque ele aborda isto. Isto levanta várias questões especulativas, eu trago aqui só duas. Uma é esta ideia da explosão de inteligência. Se eu conseguir fazer uma máquina inteligente, ela vai nos ajudar a desenhar as próximas máquinas inteligentes, que desenharão as próximas máquinas inteligentes, levando ao que o Irving John Good chamou uma explosão de inteligência, e eventualmente a uma situação onde estas máquinas são vastamente mais inteligentes que o ser humano. E eventualmente nós, em vez de estarmos ali no cimo da escala de inteligência, poderíamos estar algures no meio
mais perto até dos animais e temos uma super inteligência a dominar o planeta ou até mesmo a nossa parte da galáxia. E isto aqui poderá causar uma coisa que alguns de vocês já ouvem falar, que é a ideia da singularidade. Uma situação onde há uma disrupção da sociedade tal como a conhecemos e uma alteração profunda quando máquinas inteligentes, por exemplo, controlarem a sociedade. Se quiserem saber mais sobre isto, agora vai ver se este vídeo passa. In recent years, a few outspoken intellectuals, such as Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? Bom, se quiserem saber mais sobre isto, há um enorme número de livros e de fontes na internet e de vídeos e de podcasts que podem consultar. Eu pus aqui só alguns livros que eu acho particularmente interessantes. Aquele livro do Nick Bostrom, justamente sobre esta ideia da superinteligência. O do Ray Kurzweil, sobre a singularidade. Há muitos livros sobre o impacto económico no emprego, na economia, na sociedade da inteligência artificial. Aquele To Be a Machine é um livro sobre a ideia do transhumanismo, a ideia que este suporte biológico é uma coisa essencialmente transitória e que um dia a espécie humana há de usar outros suportes, não necessariamente biológicos, para viver e para pensar. O The Master Algorithm é um livro sobre aprendizagem automática do Pedro Domingos, um português que está radicado nos Estados Unidos. Foi professor aqui, foi aluno aqui, mas agora está nos Estados Unidos. É um livro de projeção mundial muito interessante sobre a aprendizagem automática. O Life 3.0 do Max Tegmark, um físico do MIT, que aborda esta ideia da explosão de inteligência. E 2 livros meus, The Digital Mind, que também foi publicado no MIT, mas também é uma versão em portuguesa, e o Inteligência Artificial, que é um livro pequenino, que está à venda nos Pingos Doces, nas cadeias da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E, portanto, fica à vossa disposição se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder. Muito obrigado.